tá? A ideia é descomplicar os anúncios, tá? Porque eu sinto que muitas artesãs ainda não fazem porque tem medo de errar, de fazer errado, literalmente, né? Principalmente porque envolve dinheiro, né? Mas aí, olha só, para deixar você bem tranquilizada, tá? A gente só realmente aprende, às vezes errando, tá? Às vezes vai ser necessário você, sim, errar para entender o contexto, né? Entender como funciona, as possibilidades, né? Que os anúncios, que criar anúncios traz para você. E eu faço, mas não dá resultado. Então, precisa ver como que tá fazendo aí, tá? Porque dá resultado sim, dá resultado muito bom, mas a gente precisa ter direcionamento mesmo, tá? E realmente alunos são testes. Várias alunas aqui. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo de hoje, tá? Eu preparei ele com muito carinho para vocês. E que possa dar um direcionamento aí para quem ainda não faz, começar a pensar aí na possibilidade de fazer anúncios, porque faz você literalmente elevar o seu nível mesmo, tá? Você sai desse patamar que você se encontra atualmente e o anúncio ele vai possibilitar que você cresça cada vez mais, tá? Quando você não faz anúncio, é como se você... É um comparativo que eu sempre dou no workshop, tá? Quando você não faz anúncio, é como se você divulgasse o seu trabalho num pequeno bazar aí da sua cidade, do seu bairro, tá? Então, isso é um resultado orgânico, quando a gente faz comparações. Agora, quando você faz anúncio, é como se você divulgasse o seu trabalho numa mega feira de artesanato, como a Mega Artesanal, por exemplo, né, onde circulam muitas pessoas, né, e um perfil totalmente alinhado, né, as pessoas que estão ali têm interesse, claro, de um modo geral por artesanato, né, mas só para você tentar assimilar qual é o alcance, né, quando você trabalha com anúncio, tá? Então, quando você se limita a ficar só no orgânico, né, o processo com certeza é muito mais lento, tá? Você vai ter resultado no orgânico? Sim, tudo dá resultado. Orgânico e pago dá resultado, tá? Os dois lados, quanto mais estratégia você aplica, mais resultado você tem, tá bom? E eu espero aí que com o conteúdo de hoje, deixa eu tomar esse tempo seco, que com o conteúdo de hoje você elimine várias travas, vários medos, né? E você possa dar esse pontapé para começar a fazer anúncio, tá bom? E eu vou tentar deixar um tempinho pro final, tá? Pra gente tirar dúvidas, pro conteúdo, né, fazer sentido aqui para vocês. Vou tentar deixar uns 10 minutinhos, tá bom? E dúvidas apenas ao assunto de hoje, tá? Pra gente não misturar informação. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada a anúncios, aí você fica comigo até o final, que eu vou deixar aí uns... Tô com o relógio aqui, que eu vou deixar uns minutinhos aí pra gente conversar no final, tá bom? Bora lá? Dá para fazer pelo celular, você tem que instalar o aplicativo Gerenciador de Anúncios, tá? Dá para fazer pelo celular, sim. Pelo computador é infinitamente melhor, tá, gente? Algumas coisas funcionam muito melhor no computador, mas isso não pode ser uma barreira, né? Até porque a tecnologia hoje, ela é totalmente desenvolvida pensando na usabilidade para o celular, porque muitas pessoas hoje nem têm mais computador em casa, fazem exatamente tudo no celular, né? Isso é uma tendência muito grande, tá? Então, sim, dá para fazer no celular, só que você tem que baixar esse aplicativo Gerenciador de Anúncio, tá bom? E quem puder, compartilha no aviãozinho, convidando arteiras para participar desse momento com a gente também, tá bom? Então vamos lá? E o Binho tá por aí? Não viu o Fábio entrando.
coisa, são 7 passos, tá? 7 passos para a geração de anúncio. Primeira coisa que você precisa ter claro é qual é o objetivo de anúncios de um modo geral, tá? A gente sempre claro que o objetivo principal, o nosso objetivo principal é converter o anúncio em venda, né? Eu quero investir em anúncio para vender. Mas antes de você focar extremamente na venda, você tem que entender que o objetivo maior do anúncio, independente da conversão, é o que? É trazer mais pessoas para suas páginas, tá? Seja Facebook, seja Instagram. Claro que quando você cria um anúncio, ele te dá possibilidades de vários objetivos aí de conversão, né? Para engajamento, para curtidas de página, para cliques em algum link, tá? Mas sempre que você cria um anúncio, é importante você pensar, né, o que fica, né? As pessoas que você vai trazer através desse anúncio, é importante você lembrar que é importante que elas permaneçam com você. Então, qual é o objetivo? Sempre quando eu vou fazer um anúncio para mim, eu penso principalmente em manter, né? Em retenção, tá? Então, é o que? Aumentar a sua base, tá? Nunca se esqueça disso. Quando você fizer um anúncio, priorize sempre aumentar a sua base, né? Pessoas que têm um potencial de compra. E claro, isso só vai funcionar se você tem exatamente tudo alinhado, tá? Se você sabe quem são as pessoas que você quer atingir, porque senão você vai literalmente fazer anúncio por fazer, tá? Não faz sentido você ficar criando anúncio sem direcionamento, tá? Senão, sim, você vai trazer pessoas, mas sem perfil alinhado. Se não tem perfil alinhado, se não tem produto alinhado, isso se perde ao longo do caminho. Então, são pessoas que você vai atrair, mas será que você vai conseguir aproveitar esse público a longo prazo? E isso é essencial, tá? Então, o objetivo principal do anúncio é principalmente aumentar, ampliar a sua base. O que é a sua base? São as pessoas que estão acompanhando você diariamente, tá? As pessoas que seguem você, as pessoas que curtem a sua página no Facebook, as pessoas que seguem você no Instagram, tá? Então foca sempre nisso. O que as pessoas têm feito hoje para aumentar essa base? Né? As pessoas tenham feito o que ultimamente? Que está cada vez mais frequente, né? É uma coisa que eu tenho que alertar vocês, porque mesmo eu já tendo falado em diversos momentos, muitas pessoas não sabem, né? É uma informação que precisa ser reforçada sempre. As pessoas têm participado muito de grupos de engajamento, as pessoas têm feito correntes, né? Tentando aumentar o seu número de seguidores, pedindo para que empreendedores sigam outros empreendedores, né? Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar e crescer, um apoiando o outro. É uma boa intenção? Sim, é uma boa intenção, tá? Porém, sem estratégia alguma, tá? Não adianta você ter muitos seguidores sem ser um seguidor que não está alinhado com o nicho que você escolheu para trabalhar e o público que você quer atingir, tá? Quando você faz sempre esse tipo de ação, né, de correntes em grupos, mandando para 15 pessoas seguir mais 15, que segue mais 20, que segue mais 30, misericórdia, dá até um nó na cabeça, né? O que acontece? Não existe filtro, não existe. As pessoas vão chegando e não tem qualidade, tem quantidade, tá? Então, vocês precisam ter esses cuidados aí, tá? Sorteio eu já recomendei algumas vezes, mas não tenho feito mais sorteio, eu tô fazendo concurso, tá? Mas eu sempre levei o sorteio, independente do formato, né? Sorteio
o concurso uma forma de reciprocidade mesmo, tá? Nunca foi pensando, nossa, isso vai trazer milhares de seguidores para mim. Não, tá? Sempre foi uma forma de retribuição, tá? E claro que se isso me gerar vendas, né? Que se isso me gerar mais seguidores qualificados, maravilhoso, tá? Mas eu gosto de fazer, mas pensando principalmente na reciprocidade, né? Eu gosto de fazer quando tem alguma data para comemorar, nesse sentido, tá? Porque o que realmente vai te trazer resultado é fazer o que precisa ser feito, tá? O sorteio funciona, concurso funciona, em parceria, enfim, independente do formato, mas eu não gosto de gerar muita expectativa porque pode gerar uma frustração, tá? Então, sempre que eu faço literalmente desencanada, tá? Então, ó, primeira coisa, tá? Entender o objetivo principal do anúncio, que é aumentar a sua base. Sempre, foca nisso sempre, tá? Segunda coisa é você ter uma mentalidade empreendedora, tá? E dando sequência no aumento aí da sua base. Se você faz anúncio no achismo, se você faz anúncio de qualquer jeito, sem ter referência, sem ter informação, você não está tendo uma mentalidade empreendedora, tá? Anúncio, você vai aprendendo na medida que você faz, você vai colhendo resultados a longo prazo, você tem que sempre pensar a longo prazo, tá? O que acontece é esse imediatismo, né? Querer milagres de anúncios, resultados de um dia para o outro, e não é assim que funciona, tá? Então, pense sempre a longo prazo e tenha essa mentalidade empreendedora. Do quê? De conhecer o seu público, tá? Eu preciso conhecer as pessoas que eu quero atingir. O meu produto atende à necessidade de quem? Qual é o perfil ideal para eu começar a criar esses anúncios, tá? Perfil ideal não é colocar só sexo, idade e cidade, pronto, tá? Você precisa ter mais referências para você explorar mais essas ferramentas aí, tá bom? Então, assim, tudo funciona. O orgânico funciona, tá? O pago com certeza funciona e funciona muito, mas se você não tem direcionamento, esse resultado dificilmente vai bater aí com a sua... que palavra eu posso usar aí? Ele dificilmente vai bater com a sua expectativa, tá? Porque, na verdade, não é que o anúncio não funciona, é você que não soube usar os pontos principais, né, as informações necessárias para que esse anúncio converta da melhor forma, tá? Com certeza deve personalizar o público. Com certeza, você deve ter impulsionado, né? Impulsionar é a treva. Impulsionar não é o caminho, tá? Impulsionar é o mais fácil. E aí é onde você enche linguiça, tá? Não recomendo. Já fiz impulsionamento, tá? Mas não, quando fiz lá atrás, não tinha a percepção que tenho hoje, que eu ensino para vocês, tá? Muitas pessoas impulsionam porque é fácil, né? É muito prático, né? Ele realmente traz mais curtidas, às vezes traz mais pessoas, mas não tem o mais importante, que é o filtro, tá? E você consegue filtrar, inclusive, através da sua comunicação, né? Se você tem conteúdo alinhado, se você conversa com o seu público, né? Isso funciona cada vez mais, porque as pessoas se conectam através do seu conteúdo, tá? Não é a mesma coisa. Impulsionar, promover, né? Quando tem aquele botãozinho promover, impulsionar, é que no Instagram é um, no Facebook é outro, né? Promover e impulsionar. Esse não, tá? Você tem que fazer pelo gerenciador de anúncios, tá? Tanto para o Facebook como para o Instagram, porque é o mesmo dono, tá? Eles só mudam o layout aí, mas o mecanismo é o mesmo, tá? Gente, ó, a ferramenta é muito inteligente, tá? Todas as nossas ações que temos
nas redes sociais, né? Como que o Facebook identifica o perfil das pessoas? Através das nossas ações, né? Então, todo comportamento que você tem diariamente nas redes sociais, existe uma espécie de banco de dados dessa informação, né? Então, por exemplo, tem pessoas que colocam lá, né, que é casada, que é funcionária pública, que é advogado, que é mãe, enfim, todas as informações possíveis, né? Inclusive de reações, né? Que as pessoas têm diariamente. Por exemplo, as páginas que essas pessoas seguem, página de música, página de culinária, página de compra. Através dessas informações que as pessoas dão, né, gratuitamente, que o Facebook transforma isso em vendas para quem vende, tá? Então, olha só, como você tem tudo aí nas suas mãos, né? Através dessas informações que o seu anúncio chega para a pessoa certa, né? Então, aquela pessoa que se identifica com aquilo que você faz, o Facebook ele vai buscar essas informações, mas baseado no quê? Nas informações que você disponibiliza quando cria um anúncio, né? Se você faz esse negócio aí de qualquer jeito, o anúncio chega de qualquer jeito para as pessoas, tá bom? Então, realmente é uma coisa que você precisa ter paciência, tá? Não é difícil, mas você vai aprendendo e ficando cada vez melhor quanto mais você faz, tá? Então, segunda coisa é mentalidade empreendedora. Nossa, minha mãe estralou pipoca agora. Pensa o cheirinho que tá vindo aqui. Misericórdia. Terceira coisa, tá, gente? Essa é uma das mais importantes também, tá? É importante que você faça do anúncio se você quer realmente ter resultados com qualidade, tá, gente? Nunca se esqueça da qualidade, tá? Porque isso que eu falei no começo, né? Grupos de engajamento, correntes, isso está muito ligado ao quê? Ao nosso ego, né? De querer ver números e números e números e números. Só que nada faz sentido se não tem qualidade, tá? Então, esquece a quantidade. Combinado? Primeira coisa. Então, investimento é o terceiro passo, tá? E você não precisa ficar assustada. Meu Deus, vou ter que investir em anúncios, né? Bate aquele medo e eu não tô falando aqui de rios de dinheiro, tá? Claro que se você pode investir cada vez mais, melhor, tá? E na medida que você vai investindo, com certeza você vai crescer, você vai vender mais, vai poder investir muito mais, tá? Por exemplo, aqui no Venda Mais Seu Artesanato, a minha primeira turma que eu abri para o curso foi para a gente testar, validar a oferta, validar o método. Então, totalmente pé no chão e, claro, a minha possibilidade do meu sócio, para o momento, nós fizemos um investimento baixíssimo, tá? De, se eu não me engano, R$300, né? E aí, o anúncio, ele converte de acordo com o investimento também, tá? Assim, só para vocês tentarem visualizar a proporção da coisa, tá? É só colocar dinheiro e ele converte proporcional? Não, claro que não. Tem várias estratégias que a gente foi apanhando e aprendendo aí ao longo do caminho, tá? Hoje, o número, né, o investimento, né, para quando eu vou abrir turma nova, né, que a gente divulga, workshop e tal, e abre nova turma, é muito maior, tá? Sei lá, 20 vezes mais esse valor, tá bom? Então, você vai aprendendo, vai testando, e na medida que você vai ficando porreta nesse negócio, você vai colocando mais dinheiro também, tá bom? Então, você não precisa, principalmente se você está aprendendo, você não precisa colocar muito dinheiro e nem deve, tá? Você coloca aí para rodar 2, 3 dias, né? Se percebeu que não tá convertendo, pode até pausar, ou então pode até deixar aí rodar no final para sentir, né? O que foi, o que funcionou, o que não funcionou, para você aprender a analisar, né, o resultado desse anúncio. Tá? Isso é muito importante. Não pode fazer e abandonar e só pagar quando chegar a fatura e tipo, esse negócio não deu certo, não vou fazer nunca mais. Tá bom? Então, você precisa começar de alguma forma, tá?
E é importante que você defina uma meta mínima mensal. Quanto? R$30? Então é isso que eu vou começar, R$30, tá? Antes era com R$1 você conseguia fazer anúncios. Com R$1 dava para fazer anúncio. Com uma entregabilidade boa, tá? É claro que depende aí da conversão. Mas, né, com o aumento do dólar, esse mínimo aumentou, tá mais ou menos uns 5 e pouco aí por dia, tá? Então é importante você ter uma meta mínima para fazer disso um hábito, tá bom? Não consigo fazer anúncio na hora do pagamento, não entra meu CPF, não consigo finalizar o anúncio. Isso aí tem coisa que a gente não tem resposta, viu, Viviane? Aí você tem que mandar pro próprio Facebook, tá? Abrir um chamado lá, tem um espaço na ferramenta que você consegue mandar esse problema que você está tendo para eles analisarem o porquê você não está conseguindo fazer, tá bom? Mas eles respondem sempre, tá? Tô sabendo, sua danadinha, que você fez anúncio, né, sua danada? A Ivanide é nossa aluna. Ó lá, aciona o suporte do Facebook, tá? Quarto passo, um planejamento, tá? Isso tem que ser frequente e você precisa criar um planejamento, tá? Nesse item eu anotei 2 coisas para falar para vocês, tá? Primeiro é como vai ser essa distribuição, tá bom? Então, eu tenho R$30 de verba. Como eu quero distribuir esses R$30? Eu vou testar 2 formatos de anúncio esse mês com 2 criativos, tá? Quando eu falo criativo, é a imagem que você coloca ou o vídeo que você coloca, gente. Isso também é muito importante, tá? Você tem que fazer... O nome já fala, né? Criativo. É aquilo que chama a atenção, tá? Quando você começa a fazer o anúncio, você tem que lembrar que milhares de pessoas estão fazendo anúncio também. E milhares de pessoas estão anunciando o mesmo produto similar que você também. Você não é a única que faz uma nécessaire, que faz uma carteira, que faz uma boneca. Então, a qualidade que você cria esse anúncio, por isso que é chamado de criativo, é um fator, às vezes, decisivo para a conversão, tá? Às vezes, por pequenos detalhes, nós temos resultados extraordinários nos anúncios e, às vezes, por pequenos descuido, aquilo acaba não entregando, tá? Então, olha só, vou dar algumas dicas para vocês, tá? Se bem que quando você faz, a própria ferramenta já avisa que ele já alerta, ó, tem muito texto, tem muita... Porque o que acontece geralmente, né? Você se empolga, né? E quer colocar... quer fazer um banner naquele negócio, né? O WhatsApp ali, Facebook, Instagram, e-mail, misericórdia. E aí o artesanato fica onde? Que você nem vê, né? De tanta encheção de tranqueiraiada que coloca no criativo. Tá? Então, quanto mais limpo, melhor. Foca no que realmente precisa ser apresentado, tá? Que é o seu trabalho. Então, capricha na foto, tá? Faz uma edição bacana. Se for escrever, que eu não recomendo muito, se limite aí a colocar a sua logo no cantinho, uma coisa discreta mesmo, tá? E coloca, né, se for um anúncio com venda direta, coloca essa informação no script mesmo, tá? As pessoas são muito visual, tá? Mas você tem que pensar sempre num comercial mesmo, tá? Pensa numa foto de comercial de um perfil aí top de linha. Você tem que ter essa mentalidade, tá? Às vezes esse excesso de informação desfavorece aquele post, aquele anúncio, tá bom? Então, o menos é sempre mais, tá? Eu virei anunciante da sua calculadora. Uau!
Ah, eu sou suspeita pra falar, né? Mas ela é nosso xodó. Carrossel é recomendado? Funciona também, tá? Mas eu vou falar sobre isso no final, tá bom? Sussu. Então, essa frequência é importante, tá? Como você vai fazer essa distribuição, defina sempre isso, tá? E outra coisa, tá, gente? Você tem que enxergar um anúncio como um comercial mesmo, tá? Um comercial do seu produto. Isso se chama marketing de recorrência. Então, aposte naquilo que você já tem uma estimativa legal aí, né? Que você já tem uma demanda. Aquilo que já te traz um resultado bom no orgânico. Vamos explorar mais isso? Vamos trazer mais pessoas? Porque o negócio é vender, tá? Se você tiver que fazer o mesmo modelo de boneca o ano inteiro, não importa, tá? Isso se chama marketing de recorrência, tá? O exemplo que eu vou dar aqui pode ser até engraçado, tá? Mas olha só como funciona a recorrência, tá bom? E eu tenho buscado explorar isso mais também nas minhas páginas, tá? A Anitta, por exemplo. Eu adoro ver a Anitta dançando. Adoro o ritmo, gosto de dançar. E ela tem essa coisa da sensualidade, né? Vamos falar do marketing de recorrência da Anitta para vocês entenderem como é a recorrência na mente da sua cliente, do seu seguidor, tá? A Anitta, por muito tempo, já faz um bom tempo, qual é o figurino da Anitta? É aquele shorts jeans desfiado, né? Com aquela calcinha atochada no rabetão dela, né? Aparecendo a calcinha lá atrás, né? E o que isso se tornou, né? Primeiro é que ela usa uma marca para representar, né? Ela tem uma marca que representa isso para ela, então ela entre linhas ela divulga essa marca e ela fortalece o que? Ela faz com que mulheres que têm esse perfil, né, de usar roupas mais sensuais e tal, elas usam esse tipo de roupa também. No carnaval isso foi a febre, né? A ideia, ela antecipou isso durante o carnaval, meses antes, esse mesmo figurino, todos os shows, né? Mudava só a cor, né? E no carnaval, a marca que ela usa vem assim, quando lançou os shorts, foi esgotado assim muito rapidamente, tá? Então isso é o que? Marketing de recorrência, tá? É você dar foco naquilo que traz mais resultado e fazer com que a pessoa canse de ver aquilo, né? E você o que existe também que a gente faz é um remarketing, né? A pessoa vê um anúncio, né? E aí você pode fazer aí um remarketing para as pessoas que se envolveram com aquele anúncio e fazer com que isso apareça mais vezes para as mesmas pessoas até ela finalmente comprar aquilo de você. Isso é marketing de recorrência, tá? Você pode fazer isso no orgânico também? Pode, tá? Eu tenho explorado muito agora um estilo de peça aí com os apliques, que eu estou vendendo bastante esse mesmo estilo, independente do modelo da peça, elas têm a mesma pegada, tá? Então eu tenho, tanto é que eu fui comprar material na segunda-feira, eu trouxe 10 metros do tecido que está sendo mais procurado, tá? Então é focar naquilo que te traz resultado, tá? Para que eu vou ficar trazendo 20 tipos de tecido se tem aquele que é o mais pedido, né, nos últimos meses? Então eu exploro mais esse material, tenho outras opções, mas isso numa proporção maior, tá? Então foca naquilo que te traz resultado e trabalha com essa recorrência. Combinado? O quinto passo, deixa eu ver aqui que eu me empolgo falando e a hora tá passando, né? 4:30. Não se limitar, esse é essencial, tá, gente? Não se limitar em criar anúncios com o objetivo de venda direta, tá? Eu quero fazer um anúncio para vender essa carteira. Isso é o que todo mundo faz e é aí que você peca, tá?
Lembra que eu falei no começo que você precisa aumentar a sua base? Então, olha só. As cerejas também, Flavi. Então, olha só. Vou fazer um anúncio, porque sabe quando você faz um post dando uma dica, falando sobre uma tendência, principalmente se esse post teve uma reação legal, é legal você propagar esse tipo de conteúdo, tá? Não somente na venda. Para quê? Para você aumentar a sua base, tá? Então, você pode, de repente, separar esse mês, né, essa verba desse mês, para focar somente na divulgação, para atrair mais pessoas. E esquece post de venda direta, com produto disponível, com clique de WhatsApp. Não. Vamos focar em entregar esse conteúdo para você aumentar a sua base, para você fortalecer a sua base. É importante você cuidar disso, tá? Outra coisa também, de repente você recebeu um feedback muito legal, fez um post aí, né, usando um print da sua cliente. Você pode criar um anúncio também falando sobre, entregando isso para mais pessoas, porque isso é uma prova social, tá? Então você pode fazer para as pessoas que já estão envolvidas com você, para um público novo, tá? E você vai experimentando, tá? Então, isso é muito importante, tá? Você não se limitar só em fazer posts para vender, tá? Porque rede social é conexão e venda é consequência, tá? É importante você cuidar desse lado também, tá bom? O sexto passo também, o que acontece muito, tá? É você adequar o seu direcionamento de acordo com o investimento, tá? Olha só, gente. Eu quero vender para todo o Brasil e vou investir R$ 30. Não faz sentido, tá? Então não adianta você colocar R$ 10 para rodar lá 2 dias. Com R$ 10 não dá para conseguir muitos dias, tá? E colocar a nível nacional, tá? Vamos começar então focando na minha cidade, na minha região, que a possibilidade de conversão vai ser muito maior, né? E você, outra coisa, tá, gente? Quebrando aí objeções de vocês, tá? Que quando eu falo, mas aqui a minha cidade é pequena, melhor ainda. Melhor ainda. Eu vi esses dias e eu achei sensacional. Eu acompanho algumas pessoas, né, que ensinam vendas e pessoas que faz sentido para mim, né, óbvio. E essa quebra de objeção foi muito importante, eu achei incrível, né? Porque a gente arruma várias desculpinhas, né? Para não fazer as coisas. Mesmo sem perceber, a gente acaba dando desculpa sim, tá? Se a sua cidade é pequena, isso não quer dizer que você não possa vender para as pessoas da sua cidade. E se a sua cidade é pequena, isso significa o quê? Que provavelmente você é uma das poucas pessoas que faz o que faz. Ou seja, você não tem concorrência. Você tem, olha só motivo para comemorar. Né? As pessoas enxergam muito o lado negativo da coisa, né? Esquece de ver o positivo, tá? Então, achei importante fazer essa observação, tá? O objetivo dessa live é realmente quebrar esses medos que vocês criam aí, né? Esses monstros, vários aí que a gente cria na nossa cabeça. Mas é importante falar sobre essa distribuição, tá? Você precisa sempre ter bom senso e critério, tá bom? Então, eu tenho... a verba é curta, então eu vou explorar inicialmente a nível aqui, né, Redondeza, minha cidade, e quando essa verba for aumentando, aí sim você vai direcionando para outras cidades, tá? Lembrando sempre do filtro. Então você vai olhar dentro da ferramenta onde eu tenho uma popularidade maior, né? Depois da minha região, depois da minha cidade. Aí você foca nesses lugares que você vai conseguir analisar onde essa distribuição pode converter melhor, tá bom?
O último e não menos importante é você entender que anúncios são testes, tá? E o que pode acontecer, por que isso acontece, tá? Porque tudo muda a todo momento, né? Pessoas mudam a todo momento, né? Pessoas, algumas evoluem, outras, né, infelizmente não. Imagine a tecnologia, né? Que a tendência da tecnologia é evolução, sempre, né? Então a tecnologia de ontem não é mais a mesma amanhã, tá? Para você ter uma ideia do que eu tô falando, as ferramentas Facebook, as mídias, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, elas são atualizadas diariamente. Todos os dias acontece uma mudança que a gente não percebe, mas ela acontece. Né? Existem as que são mais visíveis, né? As que são anunciadas, as novidades, mas constantemente isso passa por atualização, tá? Então, quando você tem essa percepção, você também entende que anúncios são testes, tá? Você abriu a página para criar um anúncio ali, ela tá de um jeito. Daqui da semana que vem, tá tudo diferente. Não tá, o botão não tá mais ali, o botão tá no outro lugar, né? E você vai se localizando, tá? Anúncios são testes, tá? Você vai fazendo, aprendendo e realmente testando, tá? É para levar isso a sério, tá bom, gente? Se for fazer por fazer, não faz. Não faz. Faça se realmente você quiser entender o que acontece quando você cria um anúncio, como ele funciona. Você tem que ser curiosa, tá? Você tem que ser curiosa. Agora, se você quiser, né, aprender mesmo, né, com alguém que entenda realmente do assunto, se aprofundar mesmo, sozinha você vai conseguir fazer? Vai. Você vai conseguir fazer sozinha. Eu aprendi fazendo sozinha. E aí, quando eu comecei a fazer cursos, eu tive a percepção que eu não tinha essa clareza, como eu falo aqui para vocês. E eu só aprendi quando fiz cursos, tá? Aí você pode escolher um curso, um método, por exemplo, o programa Venda Mais Seu Artesanato, tá? Que em breve vamos abrir turmas e nós temos um módulo exclusivo só sobre anúncio, tá? E aí, quando a gente ensina você nas aulas gravadas, mas se você tem alguma dificuldade, tem o suporte, tem a comunidade, estamos ali para fazer os ajustes, né? Então, fiz, não tô conseguindo, deu isso, você vai, manda print e a gente tá ali realmente para fazer isso junto com você, tá bom? Por ser um primeiro, então você acha melhor ficar no produto e depois na loja visual ou manda ver nos dois? Desculpa, Suzana, não consegui. Por ser o primeiro, o quê? Primeiro anúncio, você diz? Eu acho, se é que é isso que eu tô entendendo, eu acho besteira direcionar para a loja virtual, tá? Porque a pessoa ela já tem tudo ali no Facebook, no Instagram, tá? Eu realmente, assim, nunca fiz um anúncio direcionando a pessoa para o Elo7, por exemplo, porque tem tudo ali, né? Eu não preciso levar ela para uma outra plataforma, a não ser que eu esteja, por exemplo, fazendo, uma ação de vendas dentro do Elo7, por exemplo, tá? Aí, ok. Primeiro anúncio com foco no produto. Você pode fazer, não tem problema, tá bom, Su? Você pode fazer o primeiro anúncio com foco no produto. Não tem problema nenhum, tá? O que eu quis dizer é que a maioria das pessoas só focam anúncios com venda direta e esquecem da importância do conteúdo, tá? De atrair mais pessoas através do conteúdo. Por exemplo, aqueles vídeos que você faz apresentando as suas bonecas,
não é, você está ali vendendo, tá nítido que você está apresentando para vender, mas não tem uma chamada para ação, né, de venda, né, uma apresentação muito sutil, é um vídeo gostoso de ver, tá? Então você pode explorar mais nesse sentido, tá? Mas é importante você, por exemplo, receber um feedback de uma cliente sua, né? Tem um muito lindo que toca muito quando a gente vê que é, se eu não me engano, a filha presenteando uma senhora, não sei se é a mãe, se é a avó dela, né? Esse é um conteúdo interessante de você criar um anúncio para ele, tá? Porque ali você está mostrando o quê? Como é que fala? A experiência, né? Transmite emoção. Transmite emoção. Ensinando a fazer anúncio do zero só dentro do programa, tá? Aqui eu estou dando os passos para vocês, mas ensinar anúncio do zero não é uma coisa que a gente consegue fazer numa live, né? Eu tenho que mostrar a ferramenta funcionando, ter a tela ali do computador, tá? É uma coisa que a gente precisa fazer mostrando no detalhe mesmo, tá? Não tem nenhum vídeo ensinando a fazer anúncio. Aqui você não vai encontrar. A gente fala muito sobre a importância, tá? Mas aula prática mesmo só no programa Venda Mais Seu Artesanato, tá bom? Então, só finalizando, tá, Su? Para que as pessoas sintam, né, essa experiência aí que a pessoa que ganhou o presente vivenciou, tá bom? Então, é nesse sentido que eu falo. Você pode sim, tá? Mas nunca se esqueça da importância de entregar o conteúdo, distribuir esse conteúdo, né, mais emoção para outras pessoas, tá bom? A maioria foca muito na venda direta, tá? Então, anúncios são testes. Então, aqui só pra gente finalizar, vou recapitular aqui, tá? Primeiro passo, entender quais são os objetivos do anúncio, tá? Que é o quê? Aumentar a sua base, principalmente, tá? Você vai vender, estamos aqui para isso, mas sempre se esqueça que você precisa aumentar a sua base, trazer mais pessoas através de anúncio, tá? Mentalidade empreendedora, você precisa elevar seu nível, tá? Então, pensar sempre a longo prazo, tá? Não é o anúncio para aquele momento. Quando eu crio um anúncio, eu tenho que sempre pensar na qualidade do público que eu quero atrair e fazer com que ele fique, para que eu possa aproveitar esse público mais vezes, tá? Então, não faz sentido fazer sem direcionamento, sem foco, né? Sem não ter perfil alinhado, ou você vai fazer por fazer, tá? Investimento, terceiro passo, tá? Ter uma meta mínima mensal para fazer disso um hábito, tá bom? E aí vai cada vez ficar mais fácil para você criar anúncios. O planejamento, né? Falando aí de como vai ser a sua distribuição e qual vai ser aí o produto que eu vou explorar mais, né? Aquele que já me traz um resultado hoje, fazer essa recorrência, né? Fazer com que isso entre na mente aí da pessoa, tá? E ela cria esse desejo de comprar finalmente aquilo com você, tá? Lembra do exemplo que eu dei da Anitta rebolando o rabetão dela. Quinto passo, não se limitar em criar anúncios com objetivo de venda direta, que foi o que eu expliquei aí para Suzana, né? Se você pode proporcionar experiências, né? Então, feedback de cliente, vídeos aí que você recebe aí das suas clientes, tá? Distribuir essa emoção, essa experiência para um público novo, né? Ou até mesmo para as pessoas que já seguem você, lembrando que o seu anúncio orgânico não chega para todo mundo, tá? Então, se você quiser fazer com que isso chegue para pessoas que já tiveram algum tipo de envolvimento, também dá certo, tá? Adequar o direcionamento, tá bom? De acordo com a verba. Então, não vai me colocar R$10 para o Brasil todo, tá bom? Verba pequena, redução, tá bom? Eu li um post hoje de um cara incrível e ele fala exatamente sobre isso, né?
Quando você cria um marketing aí de conteúdo, né, independente da conversão, né, do objetivo da conversão, por que não mirar em uma única coisa, né, naquilo que realmente vai me trazer resultado? E aí as pessoas querem tirar para todos os lados, não filtra, vem a frustração, acha que não funciona, mas não trabalhou de forma estratégica, tá bom? E lembrar sempre que anúncios são testes, tá bom? Anúncio é sempre teste. Nunca se esqueça disso. Inclusive, acho que eu acabei não fazendo o desfecho desse set, tá? Só pra gente fechar esse assunto. Pode acontecer de você fazer muitas vezes aquele anúncio e ele performar muito bem, né? Ele converte, ele trouxe mais pessoas, as pessoas reagiram da forma, né? Com a expectativa criada mesmo, com as métricas que eu esperava, mas em algum momento pode ser que ele passe a não funcionar mais. Isso pode acontecer, tá? E aí é o momento de você se renovar, entender se houve alguma mudança, né? Lembra que eu falei que tudo muda a todo momento, né? Então a gente precisa acompanhar essa evolução também, tá bom? E aí, vocês gostaram do conteúdo de hoje? Me conta aí se foi importante essa live para vocês. Então, o Érico hoje é meu centro, assim, é o que faz mais sentido para mim no marketing, tá? Mas que é a metodologia, né, que eu uso. Mas eu gosto bastante do Conrado Adolfo, já fiz curso com ele. Fala muito sobre mentalidade, ele trabalha com foco em vendas também, tem um método, não é igual, mas tem muita coisa do Érico. Tem uma outra pegada. E tem os caras de copy, né? O Cia, eu gosto bastante. O Cia é o Cia que eu mais tenho acompanhado aí, tá bom? Eu tento não expandir muito para não ter muito conflito de informação. E tem um cara que eu gosto bastante, que eu gosto muito de autenticidade, né? Poucas pessoas são autênticas, falam o que realmente pensam, né? Mostram como realmente são. O nome dele é Ricardo Jordão. Ele é muito bom. Cia, C-I-A, André Cia, tá? Ricardo Jordão é o nome dele. Ele é foco total em vendas. Ele é um cara bem... ele cutuca feridas, sabe? Ele faz... a verdade que dói, mas que a gente precisa realmente ouvir, né? Ele é um cara totalmente autêntico, ele tem uma pegada muito diferente, né? Ele fala muito dos gurus aí do marketing. Eu gosto disso, eu gosto muito do simples, do básico que funciona. E ele é um cara muito legal, eu conheci ele logo quando eu comecei a estudar. E tem o Joel Moraes, né? Eu sou suspeita para falar do Joel. Porque na verdade o pontapé inicial foi por conta do Joel Moraes, né? Eu participei, eu fiz cursos do Joel no começo da carreira dele, isso em 2016, 2017 mais ou menos. Fiz processo de mentoria com ele, né? Mentoria é encontro em grupo, e o Joel já é alta performance, né? E esse meu medo de me expressar, de me comunicar. Comecei a quebrar esse medo a partir dos cursos dele. Joel, gosto bastante. Joel Moraes, ele é super conhecido, né? Ele é daqui de Santos. Eu tive a oportunidade de participar de mentoria com ele. Participei de um projeto dele de livros também, um livro onde várias pessoas escreveram desse livro, né, de coautores. Muito bacana. Então, não é quantidade, é qualidade, né? Às vezes a gente fica seguindo tantas pessoas, tantas, então eu foquei naquilo que faz sentido para mim e é isso, tá? Então, gente, vocês me dão licença para falar da calculadora? Vi vários comentários aí
sobre a calculadora de preço. Deixa eu ver se eu tenho tempo para isso. Tenho tempo para isso. Para quem ainda não conhece, nós temos a nossa queridinha das artesãs, tá? Mais de 500 calculadoras vendidas. Mais de 500! Uhul! O nosso produto ele está sendo aprovado diariamente. Diariamente, mais artesãs estão tendo acesso a esse material, a essa planilha que está literalmente salvando a vida aí, né? Porque muitas artesãs, infelizmente, são muito boas em produzir, mas não sabem precificar e não sabem vender, tá bom? Então, a calculadora, ela foi feita pensando realmente em ajudar você, tá? Quando você compra a calculadora, você ganha um curso de precificação, tá? Onde você entende os conceitos. Porque não adianta você comprar uma ferramenta e não saber o que colocar, né? Para fazer o processo de precificação. Então, você aprende a usar essa calculadora, tá bom? Então, tudo que você precisa colocar tem lá na aula. E aí, depois é só alegria, né? Ela faz tudo para você. Ela passou por várias atualizações, ela está ainda melhor, ainda mais completa e por um valor, né, que um investimento que, cara, é precinho, tá? Ainda dá para parcelar se você quiser, tá? Se você comprar no cartão, você recebe na hora. O boleto, você vai ficar ansiosa aí que o boleto tem período de compensação. Então, se você tem cartão, eu sugiro que você compre com cartão, tá? Porque você pagou no cartão, ela já chega para você, tá bom? Facinho de usar. Se você tiver dúvida, tem o nosso suporte maravilhoso, né? Para ajudar você aí caso você tenha alguma dificuldade, tá bom? O preço da calculadora à vista é R$ 49, tá? Ou se você quiser parcelar, você paga 5 de 10,31. 49 ou 47, me deu uma confusão aqui, mas é um desses dois valores, tá? 5 de R$10,31. R$ 47,90. Eu confundi o 90 da vírgula. R$ 47,90 à vista. Olha, gente, é um investimento para você, tá? Não é um gasto, tá bom? Se dê esse presente, tá? Não tenha dúvidas aí sobre o que você está cobrando. R$ 47,00 é o preço da calculadora e você ganha vários bônus, né? Tem curso de precificação, tem o planner aí, tem alguns imprimíveis para você se organizar, coisas para facilitar a nossa vida agitada aí de artesã, dona de casa, empreendedora, né? E ela realmente facilita muito, facilita, tá? Bom, as meninas que tem aí estão dando aí os spoilers, né? Para quem ainda não tem, tá bom? O curso em breve, tá? As meninas que estão ansiosas aí, mês que vem, para ser mais exata, tá? Não tenho data ainda, mas nós vamos abrir turma, tá? Nós ficamos um período sem abrir turma. A nossa última turma foi em março e vamos abrir nova turma agora, tá bom? Então, aproveitem a oportunidade, porque diferente do ano passado, agora nós vamos dar um período maior aí para lançar turmas, tá bom? Foi uma decisão difícil, mas se você quer entrar para o programa Venda Mais Seu Artesanato, eu sugiro que você comece a se projetar desde agora, se organizar, tá bom? Apesar de ser super acessível, é um investimento mais alto, tá? Mas é outra pegada, tá, gente? Para vocês terem ideia, quando eu comecei o programa Venda Mais Seu Artesanato, a primeira versão, na verdade, assim, é a primeira versão, tá? Ainda. Só que tinha 60 aulas. Hoje, o programa conta com mais de 100 aulas, né? Então, ele foi atualizado, coisas novas que a gente foi incluindo, fora todas as vantagens que você tem por fazer parte da comunidade, né? Eu vejo que, além do programa, isso é fundamental, né? Você fazer parte de um grupo para você tirar todas as suas dúvidas a qualquer momento, tá? Então, a gente tem esse cuidado, né? A ideia não é fazer com que você compre
o curso e se vire. Não, tá? A gente tem esse cuidado, esse carinho, né? E realmente é algo para você que realmente quer se profissionalizar, se aprofundar, tá bom? Então, mês que vem fica de olho que a gente vai abrir turma nova, tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.